Olá, irmãos, sejamos todos bem-vindos para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, dando continuidade às nossas leituras e reflexões em torno do Evangelho. Vamos abrir e ver o que nos cai. Hoje nos caiu o capítulo 17, Sejam Perfeitos, e o item que nos caiu foi a virtude, item 8. A virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto, são qualidades do homem que possui virtudes. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que se vangloria de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e porque tem o principal vício, o orgulho. A verdadeira virtude não gosta de se exibir, ao contrário, é preciso descobri-la, pois ela se esconde no anonimato e foge da admiração das massas. Vicente de Paulo e Jean-Marie Vianney, digno pároco da cidade de Arles, eram virtuosos e possuíam qualidades, assim como muitos outros desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por Deus. Todos esses homens de bem não sabiam que eram virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Meus filhos, é para a virtude verdadeiramente cristã e espírita, praticada com desinteresse, que eu vos convoco. Afastem de seus corações o sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imitem o homem que se apresenta como modelo a ser seguido e que se gaba de suas próprias qualidades para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Essa virtude com ostentação esconde quase sempre muitas mesquinharias e fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila todos os méritos que efetivamente possa ter. E o que dizer daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima. Porém, se essa satisfação for usada para lhe render elogios, ela se transforma em amor próprio. Todos vocês, a quem a fé espírita reanimou com seus ensinamentos, que sabem o quanto o homem está longe da perfeição, não cometam nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Mas advirto, mais valem poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É pelo orgulho que as civilizações vêm sucessivamente se perdendo, e será pela humildade que elas irão se redimir um dia. Já temos o suficiente. Pois bem, meus irmãos, aqui no início do texto, a gente já identifica que é uma das definições de Kardec com relação à virtude. Ele apenas acrescenta uma palavrinha, que diz assim: a virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. No Livro dos Espíritos, uma pergunta 893, que pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E Kardec, e os Espíritos respondem a Kardec: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre
que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na desinteressada caridade. A virtude não está banida, inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. É que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência. Nós temos ainda, do livro Pegadas do Mestre, a seguinte citação sobre virtude: a virtude assume as modalidades necessárias para se opor a todos os males, sem prejuízo de sua integridade. Há um matiz para resolver cada caso, para se opor a cada vício, para vencer cada paixão, para enfrentar cada incidente, mas sempre, no fundo, é a mesma virtude. Ela é como a luz iluminando, resolve de todos os obstáculos, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços, franqueando-nos o caminho. O hábito da virtude é fruto de uma porfiada conquista. Possuí-la é suave e doce, praticá-la é fonte perene de infinitos prazeres. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que faz ao vício que com ela se contrasta. Para cada virtude existe um vício que se lhe opõe. Temos ainda que virtude é uma palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. E ser virtuoso é ser alguém com uma boa essência. É ser um indivíduo que realiza boas ações, motivadas pela sua própria índole e formando seu caráter. Contudo, nem todo mundo conhece o verdadeiro significado dessa palavra, virtude, e tampouco reconhece ou compreende o real impacto que ela causa, que ela possui, para o próprio homem. É fundamental que a pessoa humana cultive virtudes, pois é uma forma que ele consegue praticar o bem. Nós temos aqui listados também diversas virtudes e os seus contrapontos, mas poderíamos apenas identificar três que são preponderantes, A disciplina é uma delas, pois com a disciplina nós conseguimos nós nos mudamos, nós nos modificamos, Colocando disciplina em nossas vidas, nós conseguimos fazer várias coisas, E modificamos o nosso íntimo, A esperança todo mundo tem esperança de um dia melhor, De coisas melhores, de sucesso, de coisas que poderão fazer com que a sua vida fique mais amena às vezes, Então, quando a gente está em sofrimento, a gente sempre tem a esperança de que algo aconteça para que as coisas se resolvam. E outra coisa importante dentro das virtudes que a gente deve cultivar, A fé. A fé inabalável, a fé consciente, a fé com esclarecimento. Essa fé que Jesus, e é sempre dito que remove montanhas, porque com fé nós podemos transpor as nossas dificuldades. Tendo fé, nós alcançamos coisas que nem nós podemos vislumbrar às vezes, Então precisamos de uma fé que seja inamovível diante das dificuldades, diante das intempéries, diante dos problemas que possam ocorrer, das doenças, de todas as coisas que vêm e que são coisas do mundo material.
No livro Consolador, nós temos ainda, na pergunta 253, uma pergunta bastante interessante. A virtude é concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? E Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora, a aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho e no esforço próprio. Ou seja, irmãos, sempre que nós conseguirmos atingir a plenitude de algumas virtudes, ou de uma que seja, nós estaremos fazendo com que esse tesouro, essa virtude se torne um tesouro para as nossas vidas futuras. Então comecemos hoje a cultivar boas ações, bons pensamentos, né? Fazendo caridade das mais variadas formas, porque é uma forma de nós crescermos perante o Deus, nosso Pai. Na Bíblia nós temos também algo que cita, né, em Gálatas 22, 23, que diz que as virtudes são frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de nós mesmos. Realmente, contra essas coisas não há lei. Lei dos homens. Temos ainda a forma, como é que nós podemos adquirir, na pergunta 254 do mesmo livro, Consolador, como é que nós podemos adquirir a paciência, que é uma virtude preponderante para a vida. E Emmanuel nos responde: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo ao outrem, na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso espírito que adquirimos esses valores sagrados na tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mister, educar a vontade, curando enfermidades psíquicas, seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos que abandonamos no esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade no mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E ainda diz assim: o adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente a aspiração de sua redenção. E assim nós temos, né, irmãos,
mais e mais perguntas que são dentro desse livro maravilhoso, né? Que nos diz ainda sobre a fé, sobre a esperança. E na pergunta 354 ainda nos diz assim sobre como definir a fé, né? Que é outra virtude. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Nós podemos nos tornar virtuosos? Com certeza, com certeza. Nós podemos começar a praticar de todas as formas, até mesmo através da oração. Nós não fazemos ideia, irmãos, da onde chega e quem se beneficia com as preces, com as orações, com os nossos atos. Com essa fé que remove montanhas. Nós podemos auxiliar, começar a auxiliar, mesmo aqueles aos quais nós não conhecemos. Isso é o lindo. Nós podemos fazer uma vibração de amor numa prece, desejando que todo o mundo se envolva, todo o planeta Terra se envolva com as nossas vibrações de amor, de paz, de serenidade. Nós podemos desejar, e com certeza a espiritualidade nos auxiliará também, quando pedimos que Deus coloque uma centelha de amor dentro de cada coração que vibra neste planeta Terra, para que as coisas se transformem. Um dia temos certeza que tudo se transformará. A nossa Terra já está a caminho, né, de uma nova forma que nós sabemos, deixando de ser um plano de provas e expiações para ser um plano de regeneração. E nós gostaríamos de estar nesse novo patamar. Então temos que começar agora, nesse instante, deixando para trás todas as coisas negativas, procurando vibrar no bem, na alegria, no amor, né? Para que todos os indivíduos que vivem neste planeta possam ser merecedores dessas graças do Pai. Boas qualidades a gente pode ir adquirindo ao longo do nosso caminho, né? Podemos fazer com que as coisas se modifiquem. E a caridade que Jesus nos ensinou pode começar hoje. Para encerrar esses momentos, teríamos muito mais o que falar, mas nós temos uma epístola de Paulo a Coríntios, número 13, né? De 1 a 13, capítulo 13, de 1 a 13, que fala da necessidade da caridade. E diz assim: ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou o símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência,
Ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quando as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Entre estas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Que essa epístola de Paulo aos Coríntios possa ser um guia na nossa vida, para que possamos realmente um dia sermos virtuosos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.